primeira audiência pública presencial desde que a frente foi lançada. E antes de até começar a falar um pouco do que a gente está fazendo aqui, queria convidar o deputado estadual Paulo Fiorilo a sentar aqui na mesa comigo, por favor, Paulo. Ele que é membro desta frente. Obrigado de novo, Paulo. E, pessoal, só reforçando um pouco do que a gente vem fazendo, né? A gente dividiu essa frente parlamentar em 3 pilares de atuação. O primeiro, diálogo e engajamento, e aí são uma série de atividades e audiências públicas para nós parlamentares, mas também para as pessoas e todos os atores envolvidos na cadeia entender o desafio de cada ente da cadeia e aí ver se a gente tem oportunidades legislativas, regulatórias aqui na Assembleia para ajudar a destravar essa pauta e também, obviamente, fazer com que mais gente conheça os desafios para a gente conseguir avançar mais rapidamente. O segundo, ele é o regulatório, e aí a gente tem um projeto de lei aqui de autoria do deputado Caio França, imagino que também de autoria do Paulo e minha e de outros parlamentares, que inclui no fornecimento do Estado o tratamento à base de cannabis. Esse projeto já foi aprovado em todas as comissões e está pronto para o plenário, com um compromisso que a gente entende desafiador, mas de ser pautado ainda esse semestre. E a gente tem 2 grandes desafios: aprovar aqui no plenário e cobrar e que ele seja sancionado pelo governo e aí sim implementado. E no último pilar, que é de pesquisa e inovação, aí eu também sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, você é membro, né? Mas o Paulo participa bastante, a gente teve uma vitória recente. A gente aprovou aqui nessa casa, há um mês atrás, o Código de Defesa do Empreendedor, e nele tinha um artigo importante que regulamentava o sandbox regulatório, e a partir de agora, então, a gente também entra nessa briga, e era uma das metas objetivas da frente, de ter isso regulamentado para ver se a gente tem uma oportunidade de fazer algum teste encampado aqui pela frente, seja de pesquisa, de plantio, enfim. A gente está nessa fase de análise e entendimento do que é possível e aplicável e que a gente vai conseguir permissão para tal. E já entrando, então, no tema de hoje, né? Hoje é a nossa 4ª audiência, a gente vai discutir sobre a indústria de canabinoides, tema amplo que envolve as empresas que desenvolvem, produzem e distribuem insumos e produtos à base de cannabis com fins farmacêuticos, tanto para uso médico quanto para uso veterinário. Esse é um mercado importante no país, segundo a Kaya Mind, que sempre ajuda bastante a gente com os dados, é de que a movimentação em 2021 foi de aproximadamente 90 milhões, contando venda de produtos nas farmácias, RDC 327, e as importações, RDC 335. O potencial econômico com a regulamentação da cannabis medicinal é estimado em 9 bilhões e meio, e sem a regulamentação adequada, a gente continua perdendo tempo, deixando de gerar mais emprego, facilitando acesso dos pacientes aos produtos, e até pensando pelo lado do governo, perdendo a arrecadação também. E uma informação importante que a gente conseguiu recentemente, com um requerimento de informação que a gente fez para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, entre janeiro de 2019 até outubro de 2021, o Estado gastou 38 milhões e 400 mil reais com importação dos derivados da cannabis para fins medicinais, para cumprir decisões judiciais. E a gente está aguardando agora a resposta de outro requerimento feito à Anvisa, que detalha os gastos com a compra de produtos aprovados pela Anvisa para venda no Brasil. Mas sem mais delongas aqui, eu queria convidar todo mundo que vai palestrar hoje ou que vai fazer a sua exposição, acho que já estão sentados aqui, né? E ouvir um pouco mais de vocês, dos entraves que vocês enfrentam e como a gente aqui na Assembleia pode tentar ajudar. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, queria que o deputado Paulo Fiorilo desse uma palavra com a gente. Obrigado pela presença novamente, deputado. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiro, saudar aqui o deputado Sérgio. Eu já falei isso outras vezes, vou falar de novo aqui. A Assembleia pode dar uma baita contribuição nesse debate. A construção da frente, eu acho que é um passo importante, o projeto do Caio e outras iniciativas são fundamentais, até para que a gente possa se contrapor à pauta negativa que, infelizmente, essa Assembleia vem enfrentando. A gente ontem teve aqui nessa sala o debate sobre a cassação do deputado Arthur Duval. É muito ruim para a gente, era melhor ter pautas positivas como essa da frente, ou outras que a gente poderia estar tratando, mas, infelizmente, a gente também tem que enfrentar esse tipo de situação.
Duas observações rápidas. Primeiro, nessa retomada da frente presencial importante, eu acho que a gente precisa ocupar os espaços da Alesp para fazer esse debate, para trazer informações, para a gente poder construir um consenso mínimo para tentar avançar e aprovar leis que possam contribuir nessa área. Eu estava comentando aqui de novo, Sérgio, vou só fazer essa sugestão mais uma vez, acho que a gente tem condições de realizar, a possibilidade de a gente trazer para cá a representação consular de países que já avançaram na produção, comercialização para uso medicinal da cannabis. A gente estava falando aqui do Paraguai, da Argentina. Tanto o cônsul do Paraguai, que é o embaixador, o Ávalos, a gente tem um diálogo muito profícuo. Eu tenho discutido com ele parceria com as universidades estaduais. Tivemos terça-feira na USP. Eles têm muito interesse de construir essa relação. Então, acho que a gente deveria, talvez ainda esse semestre, se à frente tiver uma agenda, convidar tanto o cônsul do Paraguai como o cônsul da Argentina, que também é um embaixador, os dois são embaixadores, para um diálogo para a gente também trocar a experiência internacional. E nós estamos falando de países vizinhos, que poderiam ajudar muito. Depois, se tiver interesse, a gente pode avançar para os países da Europa, em que a gente também tem esse contato. Então, eu queria colocar aqui a Comissão de Relações Internacionais à disposição desse debate e a gente tentar contribuir. Eu vou pedir desculpas, eu tenho o lançamento de um livro com a ex-prefeita de Conde, da Paraíba, com o Nabil Bondu, que está marcado às 19h, eu falei que ficaria aqui pelo menos para fazer uma saudação. Parabéns a todos, bom debate e a comissão está à disposição. Sérgio, parabéns. Obrigado, Paulo. Lembrando que o Paulo preside a Comissão de Relações Internacionais na Casa. Já está anotado ali pela Islane, a gente faz em breve. Você tem corretamente puxado nossa orelha para juntar os debates aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, um abraço. Com a saída do Paulo, eu queria convidar a nossa coordenadora estadual do Movimento Livres, Mônica Rosenberg, para sentar aqui com a gente hoje. E agradecer novamente os convidados para a gente dar uma dinâmica. Acho que os microfones estão funcionando aqui mesmo, pela dinâmica do formato aqui. Tarso, se você quiser fazer daí, eu tenho um microfone aqui também para quem quiser apresentar. Como você preferir, passo a palavra para o nosso primeiro palestrante aqui, Tarso Araújo, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides, BRCAN. Vocês passam os slides por aí mesmo? Bem, boa noite a todos. Boa noite, deputado Sérgio Victor. Boa noite, Bruno. Boa noite, deputada. Boa noite a todos que estão aqui. Não sei se estamos tendo transmissão, mas se tivermos, boa noite a quem está assistindo online também. É um grande prazer estar aqui hoje, nessa casa, debatendo esse tema de extrema importância para o Brasil, mas especificamente aqui para São Paulo também, né? Eu acho que várias coisas, vários objetivos da BRCAN coincidem com os objetivos dessa frente. Então, é sempre um prazer a gente poder estar junto, debatendo esse assunto e colaborando, seja aqui na Assembleia, seja nas ocasiões que a gente tem para trabalhar essa mensagem lá fora, né? Eu hoje vou fazer uma apresentação aqui, apresentar rapidamente a BRCAN, que eu venho representar aqui, a Associação Brasileira das Indústrias de Canabinoides. Bom, a BRCAN é uma associação que existe desde 2019 no papel. Ela começou as suas reuniões no final de 2020. Pode passar o primeiro slide, por favor? E nós temos como objetivos principais, né, contribuir para a inovação na área de cannabis e produtos canabinoides, né, assegurar o cumprimento das normas vigentes que a gente tem aqui, né? Nós fazemos assim, nós temos uma noção de que a postura obediente à lei e às regulamentações é fundamental para o avanço desse mercado, para que esse setor seja respeitado na importância que ele tem, com a seriedade que ele tem, e também, naturalmente, colaborar com o avanço das políticas públicas sobre o tema, que é uma das coisas que nós estamos aqui fazendo hoje, né? Pode passar, por favor? Nós hoje representamos 20 associados, entre eles estão alguns das principais empresas que atuam no fornecimento de produtos canabinoides aqui no Brasil. Pode passar, por favor?
E, assim, essas empresas todas só existem e atuam aqui no Brasil porque nós já temos, felizmente, um marco regulatório sobre a cannabis medicinal, podemos chamar assim, que nos permite oferecer esses produtos por mais de uma via para o público brasileiro. Esse marco, o marco fundador dele é a RDC 17 de 2015, que em janeiro daquele ano criou pela primeira vez um dispositivo claro, regulatoriamente falando, sobre como que os pacientes poderiam importar produtos sem registro no Brasil, classificação na qual cabiam todos os produtos de canabinoides naquela época. Isso permitiu com que os empresários tivessem clareza e estabilidade regulatória para poder investir nesse mercado, e desde então o número de empresas atuando nesse segmento aumentou vertiginosamente. Hoje nós temos dezenas de empresas atuando nesse mercado. Outro grande passo que houve nessa trajetória foi a criação, foi o desenvolvimento, digamos assim, dessa RDC 17 em novas normas, que são também um sintoma da seriedade com que a Anvisa vem tratando essa questão, né? Houve muitas críticas à atuação da Anvisa, à reação lenta da Anvisa no começo desse processo de demanda, mas a verdade é que nos últimos anos ela abraçou essa questão regulatória e tem tratado a regulação dos produtos de cannabis como qualquer outra demanda da área de medicamentos. Então, por exemplo, só nos últimos 2 anos nós tivemos 2 atualizações da norma para importação individual, né? O que mostra que eles estão atentos e fazendo atualizações constantes desse marco, no sentido de simplificar o acesso e desses pacientes a esses produtos. Afinal, e não menos importante, outro elemento fundamental desse marco regulatório é a RDC 327, que foi promulgada em 2019 e entrou em vigência em 2020, e que regulamenta a fabricação e a comercialização de produtos derivados de canabinoides aqui no Brasil, em farmácias. Esse foi também um grande salto no nosso marco regulatório. Nós ainda precisamos de tempo para avaliar o impacto disso no médio prazo, dessa nova regulamentação, mas eu acho que isso é uma grande demonstração, outra grande demonstração da importância que esse assunto vem ganhando em nível federal, em nível estadual, como vocês estão mostrando aqui, mas em nível regulatório, que talvez seja das partes mais importantes desse debate, né? Pode passar, por favor, Islane? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas hoje as 2 principais regulamentações que viabilizam o acesso dos brasileiros a produtos com canabinoides são a RDC 660, que é uma atualização da RDC 335, e a RDC 327, que é essa que eu acabei de comentar. Todas as formas de acesso a produtos canabinoides legais no Brasil requerem receita médica. A gente já falou sobre isso aqui na primeira audiência, com a participação dos médicos, né? É louvável que seja assim. A BRCAN defende que o uso de canabinoides seja mediante receita e sempre com orientação médica, né? Não basta só conseguir a receita, tem que continuar indo no médico para ver se o tratamento está funcionando, o que precisa ajustar de dose, eventuais efeitos colaterais. Cannabis tem um potencial terapêutico enorme e, assim como qualquer outro medicamento, ela precisa de acompanhamento médico, né? Então, pode passar. Hoje, voltando ainda, Islane, uma coisa importante ainda sobre isso é que hoje o mercado brasileiro, o acesso dos pacientes a produtos com canabinoides se dá basicamente por meio das importações individuais que hoje são feitas pela RDC 660. O mercado de farmácia, representado pela RDC 327, ainda engatinha, mas tem potencial de crescimento nos próximos anos. Por favor, Islane. Isso aqui é uma curva que mostra, dá uma visualização bem rápida assim, de como que a demanda por esses produtos é exponencial. Isso é o número de autorizações individuais solicitadas à Anvisa por ano. E vocês veem que, assim, entre 2018 e 2021, né, isso é o número de autorizações por ano. Então, se a gente pegar só os últimos 2 anos, nós temos mais de 50 mil pessoas solicitando acesso a produtos de canabinoides para tratar dos seus problemas de saúde. Definitivamente, é uma demanda por saúde que nós não podemos ignorar em nenhum nível, né? Pode passar, por favor, Islane. E aí, faz muito sentido que nós estejamos aqui discutindo, faz muito sentido que nós estejamos aqui em São Paulo discutindo isso, porque
São Paulo é disparado a unidade da federação com o maior número de pacientes autorizados a utilizar produtos canabinoides, né? São 17 mil, ou seja, uma em cada 3 pessoas que usam produtos à base de canabinoides no Brasil moram no estado de São Paulo. Tá? E a gente ainda tem ali, considerando mesmo considerando que São Paulo tem uma população a maior do Brasil, né? Ainda assim São Paulo tem a 4ª maior densidade de pacientes por 100 mil habitantes aqui no Brasil. Bom, o que é o papel da indústria nessa discussão, né? Eu acho que assim, o principal entrave, como vocês viram, nós já temos um marco regulatório claro e até, pode-se dizer, diversificado, na medida em que nós temos uma oferta de produtos importados e outra oferta na farmácia. Talvez não seja o ideal ainda, cabem muitos aperfeiçoamentos da norma e do cenário regulatório, mas o fato é que o caminho está dado, né? E o que mais impede o avanço da prescrição? Já foi comentado aqui por você mesmo, deputado Sérgio Victor, que existe uma estimativa de milhões de pacientes que podem ser beneficiados pelos tratamentos com cannabis aqui no Brasil. Por que hoje nós temos, aí nessa hora, os 50 mil se tornam apenas 50 mil? Quando a gente pensa no potencial, esse número é muito pequeno. E o que está entre essas duas pontas? Acesso à informação, né? Acesso à educação do paciente, talvez, mas principalmente do médico, e também da Câmara Legislativa, dos servidores públicos que atuam nas secretarias de saúde, dos desembargadores e juízes desse país que estão por aí decidindo judicializações, dos profissionais de saúde de todo o país, dos acadêmicos que investigam essas coisas, para a gente diminuir o estigma, permitir que esse debate aconteça com toda a profundidade que ele precisa e que esse acesso à informação deixe de ser uma barreira e passe a ser um incentivo à ampliação do acesso. Hoje em dia, o número de estudos, nós ainda estamos desenvolvendo, a pesquisa sobre o sistema do canabinoide ainda está se desenvolvendo muito, mas se desenvolve muito rapidamente e já não faltam esses tipos de subsídios, né? O que falta agora é a abertura das pessoas para encararem essa informação, assimilarem essa informação e trabalharem para ampliar o acesso. Então, até aproveito aqui, porque eu acho que vocês estão fazendo esse papel também e aproveito, inclusive, para parabenizar a iniciativa aqui da Frente Parlamentar, nesse sentido. Então, a promoção de conhecimento, quando eu falo aqui, parece que é a mesma coisa, né? Mas quando eu estou falando de produção de conhecimento, como um papel da indústria, é a promoção do conhecimento científico, né? Esse acesso ele tem que ser mediado por informações que comprovem a eficácia e segurança desses produtos. O Estado faz seus investimentos em pesquisa básica, mas a indústria também tem um papel de patrocinar essas pesquisas, como tem feito. Alguns dos associados da BRCAN que vão falar aqui hoje, aliás, os 2 associados que vão falar aqui hoje, por exemplo, investem na realização de estudos em algumas universidades, inclusive paulistas, né? Quer dizer, e isso não tem que vir de outro setor, senão a indústria de canabinoides. Então, é um papel nosso também promover esse desenvolvimento. Agora, afinal, temos um papel também com a viabilidade do acesso aos produtos propriamente dito. E isso é muito importante, isso depende muito de avanços na regulação. Nós temos algumas iniciativas de construção de fábricas para a manufatura desses produtos aqui no Brasil, inclusive no estado de São Paulo. Só na BRCAN nós temos 2 empresas construindo fábricas aqui para produzir esses medicamentos, o que talvez permita uma redução de preços, vai gerar divisas para o Estado. E isso é uma coisa que eu acho, assim, só para terminar, que meu tempo acabou de acabar, assim, nós hoje, aqui na audiência, nós já tivemos conversas com pacientes, médicos, pessoas ligadas ao cultivo de cannabis, e assim, aí eu acho legal a gente distinguir um pouco as responsabilidades aqui, porque assim, e o que devem ser talvez as prioridades na formulação de políticas públicas. Porque o que é o papel do Estado? É garantir o acesso à saúde para a população como um todo, para o maior número de pessoas possível. E é claro que nós entendemos, respeitamos, reconhecemos o direito
das pessoas que têm habeas corpus, por exemplo, para cultivar, de cultivar em casa e produzir o seu próprio remédio, se assim for o desejo deles. Entendemos e respeitamos as demandas, por exemplo, de associações de pacientes que também querem cultivar para os seus pacientes. Mas a verdade é que o acesso em grande escala, com controle de qualidade que um medicamento exige, ele só pode ser proporcionado pela indústria. A indústria é quem tem a capacidade de investimento, é quem tem a capacidade de produzir em larga escala, não só para garantir a oferta, mas para permitir também a redução de custos que normalmente acompanham a produção em larga escala, né? Hoje em dia, nós temos acesso a boldo, todo mundo pode cultivar boldo e fazer o seu boldinho ali na hora que você está enjoado. Aliás, hoje mesmo eu fiz isso para o meu filho em casa. Agora, não quer dizer que toda vez que eu tiver uma dor de barriga, eu vou depender de uma plantinha que eu cultivo. É fundamental que eu tenha o direito e a possibilidade de ir na farmácia comprar esse medicamento. Então, também, esse é o grande vetor de acesso à população. Esse é o grande vetor, a indústria é o grande vetor de acesso em massa para a população a produtos canabinoides. E é esse tipo de acesso, em grande escala, que a gente precisa para realmente promover um impacto para a saúde pública brasileira. Então, eu queria só concluir com vamos dizer assim, essa observação, porque eu acho que dentro desse processo muito bacana que vocês estão construindo aqui e que serve de influência para outras assembleias, outras câmaras legislativas do Brasil, é importante se frisar que esse acesso em larga escala precisa ser priorizado. Obrigado. Obrigado a todos e boa noite. Legal, Tarso, obrigado. E aí, pessoal, a gente vai deixar as perguntas e respostas para o final. E eu convido agora, então, a Carolina Celani, coordenadora do Grupo de Trabalho de Insumos de Cannabis da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, ABQIF. Obrigada, deputado. Boa noite a todos que acompanham aqui essa discussão hoje e quem também está nos acompanhando online. Eu fico muito feliz de estar aqui dividindo essa discussão com um amigo, né, que a gente conduz muito em conjunto essas pautas, ABQIF, BRK. Então, é um prazer enorme, inclusive, falar logo depois do Tarso, porque concordo e assino embaixo de absolutamente todos os pontos apresentados aqui pelo Tarso, que possibilita, inclusive, abordar outros pontos dentro da cadeia, que são super importantes para o desenvolvimento de uma cadeia sustentável a longo prazo. Então, bom, inicialmente, meu nome é Carolina Celani, coordeno o Grupo de Trabalho de Insumos de Cannabis, da ABQIF. Se puder, por gentileza, passar. Obrigada. A ABQIF é a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. Já tem 38 anos de atuação e tem como principal objetivo o fomento à cadeia de insumos no país de origem sintética, animal, biológica e origem vegetal. Quando a gente está falando da indústria de cannabis, insumos de origem de cannabis, estamos falando de um insumo de origem vegetal, e a gente precisa tratar ele dessa forma, né? A gente está falando de ciência, a gente está falando de medicamento, a gente está falando de um produto que tem uma finalidade terapêutica muito bem definida, como também meu colega Tarso aqui já pontuou de maneira brilhante. No final de 2018, a ABQIF começou a perceber essa movimentação por parte da indústria brasileira com relação ao tema e, principalmente, uma atuação mais intensa da Anvisa quando a gente fala de uma criação de uma possível norma. Então, em 2019, no início do ano, foi criado o Grupo de Trabalho de Insumos de Cannabis, no mesmo ano em que a Anvisa colocou na consulta pública duas possíveis normas, tanto para medicamento quanto para cultivo. Se puder passar, por gentileza, eu já estou até me avançando, porque o Tarso já fez uma explanação brilhante aí do avanço na Anvisa, que, em 2015, instaurou, né, publicou a RDC 17 de 2015, visando aí o acesso à importação desses medicamentos, que foi uma demanda da população. Então, a Anvisa respondendo a uma demanda de mães, pacientes, que precisavam ter acesso a essa medicação. Em 2017, como um ponto marcante ali, a gente pode ressaltar também o primeiro registro de medicamento de cannabis como um medicamento específico. Então, a gente já tem nas farmácias, desde 2017, um produto com CBD e THC.
Muitas vezes a gente acaba encontrando resistência para falar desse tema, com preconceito, em cima de diversos, desconhecimento, a gente pode dizer dessa forma, mas desde 2017 a gente já tem um produto na farmácia que, infelizmente, e acho que é o principal problema, tem um custo extremamente elevado. E é nesse ponto que a gente visa trabalhar o máximo possível na redução desse custo. Em 2019, como eu estava comentando, a Anvisa se movimentou de uma maneira bastante arrojada, digamos assim, até mesmo contra algumas expectativas com relação ao avanço do setor, colocando para votação, dentro da diretoria, como uma consulta pública, as duas normas de cultivo e de medicamento, o que, no final do ano, culminou na RDC 327, que é a norma que vem possibilitando a autorização sanitária de alguns produtos, aí a gente já pode comemorar que são 14 produtos até o último mês de março, atendendo todo o controle, qualidade, segurança, dentro das exigências da Anvisa para garantir o acesso da população. Um ponto importante, quando a gente vai falar de toda essa cadeia, é justamente os insumos farmacêuticos. A gente, antes, quando falava que era da BKIF, tinha uma certa dificuldade de falar IFA, mas o que é IFA, né? As pessoas não conseguiam entender. E a pandemia, infelizmente, trouxe luz a essa dificuldade extrema que o Brasil tem com relação à origem dos seus insumos farmacêuticos. O Brasil, atualmente, importa 95% dos insumos farmacêuticos consumidos na cadeia de produção de medicamentos no país. Esse número é assustador, é alarmante. Durante a pandemia, causou muita preocupação em todos nós. E ressaltou, ligou um alerta vermelho para toda a nossa cadeia, para a capacidade sustentável de produção da cadeia farmacêutica, e também quando a gente vai falar de cannabis, né? A gente tem uma regulamentação que trata da importação desse insumo, uma vez que a gente não pode ter o cultivo aqui no país, e a gente entende que, mais uma vez, o Brasil está perdendo uma possibilidade de conseguir ter uma cadeia completa de produção. Se puder passar o slide, por gentileza. Bom, aqui é só uma diferenciação referente a 327, né? A gente tem na Anvisa a previsão de produtos com CBD e também com THC, em diferentes concentrações, em diferentes formatos, fitoterápico e fitofármaco. Se puder passar mais uma vez. A situação atual, como eu tinha comentado, né, a gente tem 14 produtos autorizados hoje em dia na Anvisa, são 9 fitofármacos, 5 fitoterápicos, um medicamento registrado desde 2017 com CBD e THC, e os produtos importados pela RDC 660, como o Tarso muito bem colocou, que ainda garante muito acesso para a população. Mas queria chegar justamente no ponto quando a gente fala da cadeia. Se puder passar mais uma vez. Outro dado importante, que a gente está falando aqui de alguns pilares, né, da frente, e me chama muito a atenção a relevância desse tema quando a gente fala de pesquisa. Esse é um boletim informativo divulgado pela Anvisa, pela Gerência de Monitoramento, de março de 2020, onde a gente consegue encontrar dois dados muito importantes, né? O aumento de 189% de pedidos de importação de 2020 para 2021. Esse número aumenta quando a gente analisa, desde 2018, teve um aumento de 400%. Então, mostrando realmente como a demanda aumenta, conforme a população também vai tendo mais acesso à informação e demandando esse tratamento, e a tendência desse número é aumentar cada vez mais. Então, essa discussão que a gente tem aqui para garantir o acesso da população na farmácia e por vias que a Anvisa consegue autorizar esse produto é super importante para atender essa demanda que só cresce. Mas eu queria chamar a atenção para um outro dado que a Anvisa também divulgou, que foi o número de importações que a Anvisa liberou para pesquisa, para centros de pesquisa aqui no Brasil, para fazer pesquisa com cannabis. 42% das autorizações no ano de 2021, autorizadas pela Anvisa de produtos controlados, foram de plantas de cannabis e seus derivados. Então, a Anvisa já está entendendo isso como ela mesma diz, a consequência do crescente interesse em pesquisas científicas relativas à planta e aos seus componentes, tendo aí clara noção de que o Brasil tem capacidade científica,
centros de pesquisa, universidades, para conduzir essas pesquisas. E também, como o Tarso muito bem colocou, a capacidade da indústria. Todos esses produtos autorizados na 327, dentro de um período de 5 anos a partir da sua autorização, vão ter que conduzir todos os estudos clínicos necessários para comprovar a eficácia desse produto. E isso é extremamente importante quando a gente fala de robustez científica, para comprovar a eficácia desse produto, e principalmente também de educação médica. A prescrição só vai tender a aumentar e garantindo mais informação e conhecimento quando esse conhecimento científico estiver à disposição dos médicos, sentindo à vontade e conhecendo todo o processo de condução de pesquisa clínica para você garantir qualidade, segurança e eficácia desse produto. Então, acho que esse é um ponto de pesquisa que é muito importante, tanto com os centros de pesquisa quanto tanto com as indústrias. Mas eu acabei voltando no tema, queria voltar para o tema dos insumos. Se puder passar mais uma vez, por gentileza. Mais uma. Como eu comentei, né, o Brasil importa 95% dos insumos farmacêuticos consumidos no país, e essa dependência externa teve sua fragilidade exposta durante a pandemia, o que, para a gente, ressaltou uma coisa que já vinha sendo comentada e dita há muitos anos pela associação. Quando a gente fala de insumos de cannabis, a gente entende que essa responsabilidade foge do escopo de nível estadual de regulamentação, mas está sendo discutida a nível federal, com a possibilidade de cultivo, com foco no cultivo medicinal. A gente fez um levantamento dentro da associação de que, com o cultivo da forma mais segura e seguindo todas as regulamentações a nível internacional para garantir a qualidade desse cultivo e dessa planta, a gente conseguiria chegar numa redução de 30% a 40% no custo de produção desse insumo farmacêutico para atender a demanda das empresas nacionais na produção de seus produtos. Quando a gente volta no número que o deputado trouxe e me assusta, né, 38 milhões de reais gastos somente em São Paulo pela Secretaria de Saúde, a gente entende que, uma vez conseguindo uma produção de uma cadeia completa, com um insumo de qualidade e um produto com um insumo produzido aqui no Brasil, esse valor com certeza reduziria, garantindo um produto com qualidade, com preço competitivo, garantindo acesso democrático a esse tratamento e, claro, sempre acompanhado de uma orientação e uma vigilância da Anvisa, que agora a gente, né, aproveitando, assim, eu sempre que eu posso, como a Biquif, a gente reforça a relevância da Anvisa em toda a discussão, não só desse tema, mas como de todos os outros que a gente vem acompanhando, principalmente devido à pandemia, mas a Anvisa conduz esse tema com maestria dentro da agência. A gerência responsável por essa área é extremamente capacitada e trata esse assunto com total prioridade lá dentro, porque eles entendem a necessidade, a responsabilidade de garantir acesso à população a produtos de qualidade. Então, eu acho que o que a gente quis aqui complementar um pouco, fugir, né, para não ficar repetitiva com todas as palavras do Tarso, mas alguns pilares importantes que a gente tira, encaminhamentos bastante importantes para que isso continue avançando da melhor forma possível. Conhecimento. A gente está falando de informação, comunicar à população, os pacientes, os médicos, a comunidade. Esse evento é super importante para comunicar a importância do tema para quem legisla sobre ele, e, principalmente, a parte da pesquisa, com os centros de pesquisa, com as universidades e com as empresas, trabalhando em parceria para que, cada vez mais, esse conhecimento técnico-científico seja compartilhado com as pessoas que precisam ter acesso a ele. Então, eu acho que termino por aqui, fico também à disposição para outras intervenções, dúvidas, e queria agradecer mais uma vez. A oportunidade de estar aqui discutindo esse tema é essencial para que ele continue avançando da melhor forma possível, mais séria, e aí atendendo, acho que, no final do dia, o que é o objetivo de todo mundo nessa sala, que é garantir tratamento com qualidade, custo acessível, esperamos até no SUS, um custo zero para a população. Então, queria agradecer. Obrigada. Obrigado, Carolina. Reforçando que a gente vai deixar perguntas e respostas para o final. Passo a palavra para a Tereza Denis, gestora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Drogavet, primeira farmácia de manipulação veterinária do país.
tosse alérgica. Acho que o microfone dela está desligado, amigo, por favor. Boa noite. Igual. Estão ouvindo? Como eu ia dizendo, estou com um pouco de rouquidão devido a uma tosse alérgica, mas eu vim aqui hoje para dar peso um pouco e atenção para a parte veterinária, porque a Drogavet, como uma rede de franquias de farmácia de manipulação, teve acesso a um dos produtos, né, que é o CBD, o canabidiol, por um tempo, e devido à suspensão preventiva, né, uma ação conjunta com a Anvisa e o MAPA, por cerca de 10 meses a gente conseguiu apoiar algumas universidades, como a Federal do Paraná, a PUC, e também a USP, em alguns projetos, né, do uso do CBD para veterinária. Então, eu estou aqui mais para trazer atenção para essa área que também faz uso para tratamento de convulsões, ansiedade e entre outros, né? E principalmente para dar o apoio para essa área. Vocês me desculpem, mas eu preparei uma apresentação, mas eu não estava bem situada exatamente no que eu deveria apresentar. Então, eu gostaria de só reforçar essa parte que a Drogavet sempre teve a preocupação em apoiar a pesquisa, por mais que seja uma farmácia de manipulação e ela não tenha a obrigação de desenvolver estudos de estabilidade ou de eficácia como a indústria, mas que também pretende entrar no setor e fazer essa parte de industrialização. Então, com isso, também se adequando à regulamentação dos medicamentos industrializados. E é isso. Boa noite. Obrigado, Tereza. Obrigado. Eu passo a palavra para o Dr. Almeida, CEO da Nu Nature, certo? Empresa de canabidiol constituída em uma fazenda de cânhamo industrial e laboratório de pesquisa. O senhor tem 10 minutos. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Bom, eu estou muito contente de estar aqui, agradeço o convite e, para minha felicidade, reencontrei uma pessoa que eu não via aqui há muito tempo. Eu fiquei muito feliz de encontrar você, Carol. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui na presença de todos. Do Bruno Pegoraro, do Tiago, Hermano Edalbican, e estendo aí o meu agradecimento ao senhor deputado, senhor Victor, coordenador da frente parlamentar, que congratulo por abraçar um tema tão complicado e tão difícil, mas tão importante para a gente discutir. E penso que 2 horas, um dia, uma semana, seria pouco tempo para isso. Obrigado. Seria pouco tempo, tamanha é a relevância e tamanha é os pontos que existem para serem discutidos, né? Mas só o fato da gente estar aqui, eu acho que é muito importante. Eu aprendi muito com as pessoas que estavam falando antes de mim e agradeço. Peço a paciência de todos para me falar um pouquinho rapidamente. Eu estou na indústria farmacêutica desde 96, sempre trabalhando com laboratório de pesquisa. Trabalhei com um dos primeiros anticorpos monoclonais, depois trabalhei com pesquisa de vários outros fármacos, inclusive produtos de alto custo, e a gente acompanha a dificuldade que é uma palavra muito importante que foi falada no começo aqui. 3 palavras que foram faladas aqui no começo que eu gostei muito, que é a palavra conhecimento, acesso, e disponibilidade. Eu acho que é bem por aí mesmo que a gente tem que trabalhar isso, né? Nesses últimos 5 anos, eu fui CEO de um laboratório farmacêutico aqui no Brasil,
com fábrica aqui em Ribeirão Preto e que também investe muito na área de pesquisa, com parcerias junto com a USP e com outras universidades. E também com pesquisa na área de saúde animal, aqui, como falou a nossa colega. E, recentemente, assumi o desafio de ser CEO no Nature do Brasil, a primeira empresa a conseguir o registro de canabidiol full espectro, e a primeira empresa ia estar com esse canabidiol full espectro em todas as farmácias do Brasil. Então, se o paciente estiver em Porto Alegre ou estiver em Manaus, nós conseguimos atender. Minha experiência como gestor e que tinha uma fábrica, que controlava uma fábrica, é sempre mostrar que o processo vertical, onde você consegue controlar todo o processo, garante mais segurança para quem fabrica o produto. Quanto mais pessoas ou empresas estiverem envolvidas nesse processo, você tem uma preocupação a mais de como que isso se consegue, como é que se fabrica. A Nunator, ela tem um processo vertical, então, do cultivo à embalagem, a envaso, é todo feito dentro da própria empresa. Isso garante um processo de rastreabilidade e controle muito maior. Então, para o produto chegar até o paciente, todo o processo do cultivo ele é controlado. Então, tem uma rastreabilidade que vai da semente até a prateleira da farmácia. Esse rigor do controle da qualidade está presente em toda a cadeia produtiva, vem visando aí atender todas as políticas e critérios de boas práticas de fabricação dos Estados Unidos, o DEA, o GMPP americano, lá na fazenda em Colorado, bem como todas as necessidades regulatórias e de exames que são pedidos pela Anvisa aqui no Brasil. A diferença é que, como nós somos um laboratório de pesquisa, nosso processo de engenharia genética foi desenvolvido para que somente flores feminizadas pudessem gerar o óleo, né? Então, a flor feminizada, como todo mundo conhece, ela é muito mais rica em CBD e tem um potencial de THC muito pequeno, menor que 0,2, atendendo o que é a legislação. Então, nós conseguimos ter um óleo muito mais rico em CBD do que em THC, do que é o mais comum com as flores masculinas. O canabidiol da Nunator passa aí por esses processos rigorosos de controle de qualidade, que são realizados nesses laboratórios credenciados, e a gente tem todos os materiais para provar isso, e que foi o que a Anvisa usou para poder aprovar a nossa linha. Mas uma coisa é muito importante, aí eu não estou falando do canabidiol da Nunator, estou falando de qualquer medicamento, seja ele fitofármaco ou fitoterápico, e chama-se homogeneidade. Tá? Porque isso garante ao profissional médico uma coisa que é muito importante, chamada previsibilidade terapêutica. Quando eu dou algo para alguém, eu tenho que imaginar que efeito que aquela medicação vai fazer no paciente. Tá? Quando eu dou um medicamento como o canabidiol, eu tenho que acompanhar esse paciente por 1 semana ou por 2 semanas, porque existe uma coisa chamada titulação, e eu, às vezes, não sei como é que essa droga vai reagir, como vai reagir. Então, eu preciso disso. Agora, eu preciso que haja uma homogeneidade. Então, que o óleo que eu estou usando, quando ele tomar o segundo frasco, o óleo seja o mesmo óleo que ele tomou no primeiro. Então, esse controle ele é muito importante. A ação da Anvisa, dos laboratórios, o fato de estar numa escala fechada, vertical, toda controlada, isso é muito importante para qualquer fornecedor, não só para a Nunator. Outro aspecto que eu gostaria também de abordar fala sobre o acesso, né? Mas não o acesso logístico, né? O acesso realmente do paciente aos benefícios que o CBD traz para o paciente, né?
só quem viu um paciente, uma criança, com espasmo, né, sabe o que é ver a mãe tranquila quando ela, já que utilizou todo tipo de droga, e é quando ela coloca o canabidiol e ela vê o resultado da criança dela parar de se contorcer e conseguir dormir. Então, só quem acompanhou pessoas que não conseguem dormir por síndrome de ansiedade generalizada ou por qualquer outra doença, sabe o benefício que o uso do canabidiol traz para esse paciente. Então, o acesso é muito importante, tá? De tornar esse benefício acessível para todo mundo. Tá? Quando... E, assim, sempre falando em medicina baseada em evidência, sempre. Tá? Eu estava conversando agora há pouco com algumas pessoas e falando a importância de, quando você vai fazer um estudo, desse estudo ter um CEP, ele passar por um comitê de ética e pesquisa, desse estudo ter um N, desse estudo ser controlado ou cruzado ou cego, desse estudo ser publicável e desse estudo ser realizado com pacientes. Tá? Então, esse tipo de estudo da medicina baseada em evidência que nos dá força para aumentar o acesso do produto aos pacientes. Ainda falando sobre a cannabis, a gente sabe que tem a cannabis do cânhamo relacionados às fibras, a semente prensada relacionado com dermocosmético, o uso da casca relacionado com oportunidade alimentar. Então, a gente tem vários gaps relacionados aí com a economia, mas quando falamos da área medicinal, aí a gente fala de uma coisa que é muito importante, que é a vida, que é a qualidade de vida. Tá? E que a gente vê isso em várias patologias relacionadas com o sistema nervoso central e com o sistema nervoso periférico, das mais simples, como ansiedade, as mais complicadas, como esclerose múltipla e câncer. E para falar em câncer, eu peço permissão, porque uma vez um paciente que eu falei para o paciente que ele estava em tratamento paliativo, e aí um professor meu falou assim, você não deve falar paliativo para o paciente. Eu falei, mas todo mundo fala paliativo. Ele falou, mas você não deveria. Eu falei, por quê? Porque quando você fala paliativo para alguém, você está dizendo que não tem mais nada para você fazer. Você está dizendo que acabou a esperança desse paciente. Eu falei, como é que eu deveria falar? Ele falou, você deve falar que você está em terapia de suporte, de cuidado. Porque aí esse paciente vai entender que você está fazendo o melhor que você pode para ele, dentro da sua disponibilidade. E eu estou falando isso por quê? Porque a palavra cannabis, a palavra maconha, a palavra tem um peso negativo. E que a gente só consegue diminuir esse peso através da educação, através da educação médica. Tem muitos médicos que querem prescrever, mas que não sabem como prescrever, que têm medo de prescrever, ou que não sabem como contornar uma argumentação junto com o seu paciente. Então, a educação médica ela é fundamental. Nós estamos investindo muito em pesquisa. Hoje, nós temos pelo menos 6 entidades educacionais, universidades, que irão receber de forma gratuita o medicamento para estudos, fora algumas ações filantrópicas que nós vamos fazer através de entidades médicas, como, por exemplo, a Casa Hunter. Eu reforço que eu acredito muito, 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 como profissional de saúde, como CEO, eu acredito muito que nós precisamos melhorar e aumentar o acesso. Mas precisamos que isso tudo aconteça debaixo de um controle, debaixo de uma análise, de um acompanhamento rigoroso, que atenda todas as exigências sanitárias
o tempo e tudo. Nós precisamos reforçar as ações da Anvisa e de todo mundo que se preocupa com esse controle. Eu costumo dizer que liberdade é como um pipa amarrado numa linha, a qual a gente morre de vontade de cortar essa linha e soltar esse pipa. Mas, às vezes, a gente esquece que, sem esse controle, cortando a linha, a gente pode perder a direção, perder o caminho e corremos o risco de cair. Quando eu vejo aqui o mercado americano de 30 bilhões de dólares, o canadense com 3 bilhões, a China ganhando 1,7 bi apenas com fibra têxtil em 2021, e eu não tenho dúvida que a gente consegue colocar essa pipa bem alto. Só que antes da gente cortar essa linha, a gente precisa ter certeza que a gente está fazendo da forma correta e que nós vamos manter o controle desse voo. Obrigado. Obrigado, doutor Almeida. Passo a palavra para o Martim Matos, que é CEO da Green Care, empresa especializada no mercado de produtos à base de canabinoides para fins medicinais e Managing Partner do Greenfield Global Opportunities, fundo de investimentos globais focados na indústria de cannabis. Martim, tem 10 minutos. Não está funcionando. Amigo, microfone desligado aqui, ó. Por favor. Melhorou? Boa noite, obrigado pelo convite, deputado. Bom, eu gostaria de falar um pouco, trazer uma perspectiva sobre o setor, né, tanto no Brasil quanto no mundo também. Então, a Green Care, falando especificamente, né, dessa nossa atuação no Brasil, ela foi fundada em 2017, então a gente já tem aí alguns anos de atuação no setor. São hoje 100 colaboradores que trabalham na empresa, né? A gente tem aí por volta de 14 mil pacientes que já foram atendidos pela empresa, com aproximadamente aí 4 mil médicos prescritores. O nosso foco, assim como já foi mencionado aqui, é na geração de conhecimento sobre o setor, né? E na transmissão também de evidências científicas à comunidade médica, que esse é o grande diferencial, a maneira que a gente entende como a mais correta de oferecer esse tipo de tratamento adequadamente, responsavelmente para a população. Dentro das nossas capacidades, a gente tem uma destinação aí de aproximadamente 15 milhões de reais para serem investidos com pesquisa clínica, né, em estudos inclusive, que a gente já tem estudos em curso, tanto na USP, Unifesp, Einstein, né, muitas delas focadas aqui no estado de São Paulo, que também, como já foi falado, é uma atividade essencial para a promoção do setor. Então, a gente tem uma presença muito grande em São Paulo, tanto com estrutura administrativa, distribuição e também fabricação. E nós somos uma empresa que é parte de um grupo com atuação em 3 continentes diferentes, no grupo que só faz investimentos em cannabis. Então, aí estamos presentes em aproximadamente 6 países diferentes, onde a cannabis é legal, e é por isso que a gente consegue falar um pouco sobre a perspectiva global, né, do setor. O mercado mundial, acho que já dá para dizer isso assim, de boca cheia, que os benefícios no tratamento de doenças raras e debilitantes como epilepsia, autismo e Parkinson não são mais uma dúvida. Obviamente, ele não serve para qualquer pessoa nessas condições, mas existe uma quantidade enorme de estudos embasados corretamente, cientificamente, de que a cannabis funciona para muitos pacientes nessas condições. Uma outra coisa interessante de se falar é que a cannabis para uso medicinal já é legalizada em aproximadamente 70 países no mundo, né? Mas em vários deles com várias incertezas regulatórias. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um mercado de 30 bilhões, mas a legislação é extremamente confusa, muito pouco clara, né? Mesmo nesses países, né, Estados Unidos, como eu acabei de citar, na Europa também é uma situação similar. E uma quantidade enorme de empresas atuando no setor, muitas delas com foco na oferta, com foco lá no cultivo, na produção, e isso cria repetidamente, a gente já viu isso várias vezes em vários países,
países que constroem uma legislação, muitas pessoas ou muitas empresas se dedicam a fazer empresas nesses setores, no final isso cria uma situação de excesso de oferta sem a demanda subir no mesmo nível ou na mesma rapidez que a oferta é criada. Tem o exemplo dos Estados Unidos, aí, que são dezenas de milhares de empresas nesse setor, muitas delas já foram à falência, acreditaram, né, no setor, foram lá, fizeram investimentos, mas que a demanda não subiu tão rapidamente quanto a oferta. Um outro caso super interessante disso é também a Colômbia, que acho que é um país que é mais parecido com a nossa situação. A Colômbia fez uma legislação incrível para cannabis, super moderna, foco na exportação. Tudo isso foram aproximadamente 150 empresas que, isso já faz alguns anos, aproximadamente 150 empresas conseguiram uma licença, começaram a cultivar. Hoje em dia tem menos de 10 dessas empresas que são viáveis economicamente, porque foi uma quantidade de investimento, de foco na oferta, né, que isso tudo acabou sendo desmedido e acabou trazendo prejuízo para várias empresas atuando e vários empresários atuando nesse setor. O Brasil, por favor. No mercado brasileiro, a nossa visão, obviamente, é que o arcabouço regulatório da Anvisa é um dos mais coerentes e consistentes que existem no mundo. Tá? Não é só... né, assim, ele foi muito bem criado e, por sinal, a Anvisa, um pouco ao contrário do que se diz, ela foi extremamente pioneira nessa criação de legislação. Então, ela foi um dos primeiros países a criar uma legislação que permitiu o acesso à população a produtos de cannabis, isso desde lá de 2015, como foi dito anteriormente. E aí tem, acho que, um outro aspecto que a Anvisa um pouco antecipou esse movimento de tentar direcionar esse mercado para um modelo farmacêutico. Toda a lógica, quando a gente fala do mercado medicinal, precisa-se de promover acesso por causa das patologias para o bem da população, é uma questão de saúde. Se é uma questão de saúde, tipicamente, isso está dentro da indústria farmacêutica. Né? E é um pouco o que a gente defende, é o que a Anvisa construiu, né, de tentar direcionar, não coibindo acesso, né, porque foi, desde 2015, isso é permitido, mas tentando direcionar as empresas para fazer produtos com qualidade, depois produtos com segurança e eficácia, com estudo clínico. Né? Esse é o caminho que está sendo construído para a Anvisa para o mercado brasileiro. Né? E a gente acredita que, olhando outros países eventualmente vão caminhar nessa mesma direção. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem legislação federal hoje em dia, a legislação é feita estadualmente, cada estado define o que quiser. Existe uma tese, né, de novo é a nossa opinião, de que a hora que o ente federal dos Estados Unidos regular isso, também vai levar o mercado para um caminho mais farmacêutico. Os desafios na indústria no Brasil, considerando tudo isso, na nossa visão, é que não existe escassez de oferta, não adianta criar legislação para promover mais cultivo, promover mais acesso ao produto. Na nossa visão, este não é o problema da indústria hoje. Também a gente não acredita que existe um vácuo legal, que existe falta de marco regulatório para a indústria se promover. Isso já foi feito pela Anvisa. Né? O que a indústria precisa é ampliar a educação, o que a indústria precisa fazer é ampliar a educação da classe médica, porque sem o médico saber como fazer essa atuação, como fazer essa prescrição, a indústria vai se prejudicar, porque vai ter casos em que não funciona ou que a dosagem é errada, e isso vai prejudicar o próprio mercado. Então, esse conhecimento é fundamental, é uma das coisas que a Green Care especificamente mais investe. Investir em pesquisa também é fundamental, né, porque a pesquisa bem conduzida, como também foi dito, é o que faz com que a comunidade médica, a classe médica, tenha mais segurança e tenha mais referência de como fazer as prescrições. E, por último ponto, também é tornar os medicamentos mais acessíveis. Mas vejam que tornar o medicamento mais acessível não necessariamente significa ter um cultivo feito localmente. Eu acho que são questões totalmente separadas. Hoje a gente tem acesso a celular, a gente tem acesso a brinquedo, a gente tem acesso a inúmeros tipos de produtos que não são fabricados na sua cadeia inteira no Brasil. Isso é uma questão de vantagem
vantagens comparativas de cada país o que ele é melhor, o que é melhor ele fazer. E aí, de novo, retomo o exemplo da Colômbia, que tem vantagens comparativas melhores que a do Brasil, por causa da posição geográfica da Colômbia, que permite, né, um cultivo mais eficiente, e nem ali, né, nem lá, isso funcionou para a economia colombiana. Então, aqui uma sugestão aqui bem objetiva, considerando tudo isso, é que a solução, assim, é uma simplificação, mas acho que a solução ela pode ser bem direta, né? Aí até uma proposição aqui que eu faço, que é uma coisa que está totalmente ao alcance dos senhores, que é mexer na tributação, né? A tributação desse setor é extremamente desproporcional, eu diria, para o que já existe hoje. O mercado hoje de importação, ele não paga imposto nenhum. Quando o mercado for trazido para o Brasil, vai incidir diversos tipos de imposto diferentes, mas principalmente o ICMS. ICMS no estado de São Paulo é 18%, quando calculado por dentro vai para 21%, em cima disso ainda tem substituição tributária. Isso, comparado com todos os outros impostos que incidem sobre os produtos, ele é disparado, o ICMS é disparado o imposto de maior incidência sobre o mercado de cannabis. O governo federal ele já atuou, né, para reduzir isso, o IPI é zerado, o imposto de importação, dependendo da origem do produto, ele também é zerado, o PIS/COFINS, existe um diferimento na importação, uma vantagem, mas sobra o ICMS, né? Então, a proposta aqui, principalmente pensando naquele terceiro ponto que eu comentei, de aumentar a acessibilidade, um jeito fácil ao alcance dos senhores é mexer nessa tributação, assim como, por sinal, foi feita recentemente por essa casa, para os produtos oncológicos, em que a tributação do ICMS foi zerada. E isso, pelo menos na minha maneira de entender, significa um benefício muito claro para o Estado, né? Porque, primeiro, se São Paulo fizer isso, vai ser o primeiro estado a fazer um tipo de atuação assim, objetiva voltada para a indústria da cannabis. Isso permitiria, provavelmente, que São Paulo pudesse concentrar, como se fosse um polo das atividades industriais do setor. Isso, com certeza, traria mais emprego e renda, né, relacionado a essas atividades. Um outro ponto é que ele reduziria o custo do tratamento dos pacientes. É isso, de novo, a gente está falando aí de pelo menos 21% do custo do produto é só em ICMS, né? E uma terceira coisa que é extremamente importante é o custo para o Estado das pessoas não atendidas. Além de toda a questão social, existe também uma questão econômica por trás disso. Um paciente com epilepsia que não tem condições de ser tratado, que já tentou outros medicamentos que não funcionaram, ele vai parar no PS do hospital público, ele custa muito para o Estado. Então, quando a gente oferece os medicamentos para ele evitar de ter essas crises e não ir parar no pronto-socorro, além de estar melhorando enormemente a qualidade de vida dessa família toda, né, não só do paciente, né, da mãe dele, além disso, reduz o custo de tratamento para o Estado, tá? Então, é isso que eu queria sugerir como uma medida objetiva, né, já que a frente parlamentar está tratando do assunto especificamente para ser considerado. Obrigado. Boa noite. Legal, Martim. Muito obrigado. E, pessoal, passo aqui a palavra para o Bruno, que vai liderar a nossa rodada de perguntas e respostas. Creio que todo mundo... A pergunta pode ser direcionada para qualquer membro da frente ou para os colegas que falaram. Só peço para que nos ajudem aqui na inscrição e que sejam breves para que a gente tenha tempo para o máximo de pessoas possa fazer perguntas. Bom, pessoal, e só lembrando aí que a gente tem o horário das 9 para cumprir, que precisamos entregar a sala aqui. Vamos aí abrir Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Acho que estamos aqui em pouca gente. Pode levantar a mão, quem quiser, a gente vai organizando. Se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta. Só enquanto ninguém faz, só queria, Martim, da sua sugestão muito boa, os projetos de lei que visam reduzir a alíquota de imposto ou algum tipo de incentivo dessa forma, precisa partir do Executivo. Então, a gente aprova o que vem do Executivo, mas a gente pode fazer a indicação
para que eles alterem, né? Então, a gente aprovou não só os oncológicos, mas alguns incentivos para a indústria farmacêutica, mas deve partir de iniciativa do governo. Mas aqui só no que a gente discutiu hoje, né? Segundo a Carol, desculpa, estou já chamando de apelido, a Carolina, até contrapõe um pouco do que você falou, né? Mas o cultivo nacional pode ajudar a reduzir em 30% a 40% do custo dos insumos para a produção. E mais um ajuste tributário aqui que pode ajudar a reduzir 21% do medicamento de forma global, né? Então, interessante, tem uma janela muito boa de redução de custo em mudanças pequenas aqui. Difíceis, mas pequenas, né? Pessoal, se alguém quiser falar, Tiago, quer dar uma palavrinha? Thiago, por favor, Tiago. Obrigado de novo pela presença. Obrigado mais uma vez, boa noite a todas e a todos presentes, e também, caso estejamos online também. Estamos online. As apresentações que foram feitas são suficientes para compreendermos que a cannabis para uso terapêutico, né, conhecida como cannabis medicinal, ela precisa ser amplificada, na verdade precisam-se melhorar as regulações que se tem. Elas foram criadas, existem caminhos, mas outros caminhos também podem ser construídos. Quando nós pensamos na economicidade do cânhamo para uso industrial, por exemplo, ele ainda não foi muito citado porque falamos muito sobre o produto industrial, boas práticas, né, especificamente. Mas o cânhamo ele tem um grande potencial econômico, ele pode produzir os canabinoides que também são utilizados, como o Dr. Almeida da Nunature Labs, que é associado à Abicam, nos trouxe também aqui informações, tanto que produzem um cânhamo não feminizado, né? Ou seja, essa mesma planta em outro formato, que hoje mantém-se na ilegalidade há 84 anos, vão completar 84 anos esse ano, tanto a cannabis quanto o cânhamo, são plantas parecidas, mas não na sua forma, nós entendemos que o cultivo ele é, sim, importante para a redução dos valores dos produtos finais, como já foi bem apresentado aqui. Vamos, então, meditar um pouco e lembrar do valor das associações de pacientes que começaram essa história por uma convulsão social e, ao mesmo passo, pensar como essa cadeia produtiva pode se integrar à indústria, pode se integrar principalmente no campo da educação. São profissionais que entendem muito sobre genética, compreendem demais sobre solo, água, e têm um grande valor para o mercado. Os primeiros medicamentos devem chegar nos próximos anos com pesquisas clínicas, né? Eu só gostaria de lançar uma pergunta rápida, tanto para Camila, da Abicif, um prazer estar aqui com vocês, quanto para o Tarso, da BRCAM. Quais são as medidas que estão sendo pensadas sobre o cultivo na cadeia industrial? A Abicam tem pensado que hoje é muito importante a gente discutir, sim, o cultivo regulado no Brasil. Primeiro, tirar estas plantas da ilegalidade, né, porque elas estão produzindo ciência, medicina hoje em dia. E, posteriormente, o Brasil ser, sim, um grande cultivador, mas, claro, pensando na qualidade do produto acabado, com eficácia, com segurança, para chegar à casa das brasileiras e brasileiros que precisam desses produtos para a saúde. Então, eu gostaria de saber quais são os planos também, já contando aqui de uma terceira organização, que é a Abicam. Obrigado. Legal, Tiago. Carolina e Tarso, né? Ô, Carolina, desculpa só ser chato, se você puder falar perto do microfone, que eu acho que ajuda quem está assistindo online também. Está desligado. Amigos, se você puder... Tenta aí de novo. Alô? Pronto. Bom, de novo, então, agradecendo a pergunta do Tiago. A gente acompanha, né, e acho que, imagino que aqui mais pessoas também têm acompanhado a instauração da Comissão de Medicamentos à base de cannabis no Congresso. Ela foi instaurada em 2019 e um dos pontos principais ali de avanços que a gente enxerga realmente é a possibilidade de cultivo. Ali, o projeto ele abarca tanto a parte de cultivo para finalidade industrial, quanto para a parte de finalidade medicinal,
que, considerando, acho que, principalmente o cenário brasileiro, capacidade produtiva, capacidade científica, estrutura de pesquisa, a gente tem Embrapa, a gente tem universidades, uma série de instituições de referência para garantir um cultivo cada vez com possibilidade de melhoramento genético. A gente entende que essa possibilidade de avanço no Congresso com a autorização do cultivo, associada principalmente, aqui volto, sempre volto a reforçar, associada a uma agência de excelência que consegue garantir um insumo, grau farmacêutico, com toda a qualidade possível, que esse avanço, quando a gente está falando de cultivo medicinal, é super importante para o setor, garantindo um insumo de qualidade, com capacidade de atender a demanda nacional e também a capacidade de atender a demanda internacional. A gente acompanha também a dificuldade das empresas, não é tão simples encontrar fornecedores de insumos que atendam às exigências da Anvisa, e a possibilidade de cultivo associado, capacidade produtiva, pesquisa, solo, sol, aliado à presença da agência como de excelência, de referência, como a possibilidade de definir e prover para o setor insumos de qualidade com um custo mais baixo, chegando aí na finalidade de novo, a redução do custo desses produtos para garantir acesso. Então, reforço assim, que a gente entende o cultivo como uma possibilidade super importante para garantir acesso dos medicamentos. E, claro, o cânhamo industrial, a gente, ali no projeto, ele abarca possibilidade de têxtil, cosméticos e toda a infinidade de possibilidades que esse produto tem a oferecer. Claro que a gente, na associação, foca no medicinal, mas reconhece e apoia todo esse desenvolvimento das outras frentes, sempre amparadas no regulatório forte, garantindo qualidade em todas as frentes possíveis aí relacionado à possibilidade de cultivo. Acho que me estendi um pouquinho, foquei no medicinal, mas também queria, se o Tarso quiser complementar, fica à vontade. Bom, acho que só vale a pena lembrar que, assim, como a Carol disse, está previsto no PL 399 a previsão de cultivo no Brasil para fins medicinais e industriais, mas, na verdade, o PL dificilmente vai ser votado ainda esse ano, né? E, por outro lado, também acho importante também a gente ter muito claro aqui que quando e se esse cultivo no Brasil for aprovado, a chegada dessa, digamos, matéria-prima brasileira às prateleiras é um processo muito longo, tá? Se a gente aprovasse hoje o PL, só ia ter remédio com planta brasileira na prateleira daqui a uns 5 anos, porque você precisa de todo um processo de adaptação dos cultivares, de registro dos cultivares, de obtenção de licença, da própria regulamentação, né? Porque depois da lei vem um longo processo de regulamentação infralegal, né? Aí depois você concede licenças, depois desenvolve cultivar, estabiliza, registra, aí você começa o cultivo comercial e aí depois você extrai o insumo e esse insumo precisa ser manufaturado, passar por um teste de estabilidade de pelo menos 12 meses para depois pedir autorização sanitária. Então, percebam como, assim, nada é fácil, nada é imediato. Então, assim, dizendo isso para lembrar que, independentemente de qualquer possível efeito da produção nacional sobre o cultivo, é preciso pensar no que a gente vai fazer até lá, se isso acontecer, né? E, afinal, assim, também, essa questão da redução do cultivo, depois, Carol, queria até conhecer melhor esse dado e os cálculos que permitiram vocês fazerem essas contas, porque a gente não tem uma opinião formada sobre essa questão da redução do custo. Na verdade, eu ainda me encontro assim, naquela posição do só sei que nada sei, até porque a cannabis, assim como diversos outros produtos agrícolas, é uma commodity internacional, né? E as commodities têm seu preço regulado globalmente. Então, a gente tem que ver como é que isso aconteceria na prática, né? Porque hoje o que faria, talvez, o produto importado ser mais caro que o brasileiro são os impostos de importação. E esses impostos já estão recebendo alguns benefícios. Então, a gente teria que levar em conta muitas variáveis para ter certeza dessa redução do preço lá no consumidor. Seria louvável, né? Mas não é 100% certo, né?
Eu até acho que, como o Thiago falou, a questão também industrial da cannabis é importante a gente abordar. Acho que o plantio também, eu concordo com você, se a gente aprovar o 399, o que não vai acontecer esse ano, a questão medicinal é o que você falou mesmo, a gente vai ter uma dificuldade ainda de... Ainda demora. E eu me detive aqui no medicinal porque aqui estamos falando da indústria de canabinoides, né? Então me detive na nossa praia. Tá perfeito. Bom, vou passar aqui para a minha amiga Mônica fazer uma pergunta. Obrigada, Bruno. Eu estou aqui representando o Movimento Livres, né? Nós estamos apoiando integralmente esta pauta e a frente parlamentar. E eu vou fazer uma pergunta aos senhores palestrantes, que talvez vocês não tenham a resposta, e tudo bem, porque eu vou fazer uma pergunta sobre dados. Eu sou advogada e muito preocupada com a judicialização desses pedidos de importação. Então, eu queria saber se vocês têm valores ou porcentagens, se vocês têm números sobre a judicialização desses pedidos. Com licença. A gente tem dados que, na verdade, foram obtidos via esse requerimento que nós bolamos juntos ali no gabinete, né? Acho que são os dados mais bacanas, mais completos que tem hoje. Inclusive, a gente comunicou isso à imprensa hoje, aproveitamos a ocasião da audiência para comunicar à imprensa, que são esses dados que o deputado Sérgio mencionou, de 38 milhões nos últimos 3 anos. Agora, creio que existe, inclusive, uma estimativa do quanto que a judicialização no Estado de São Paulo representa dentro da judicialização nacionalmente falando, né, Sérgio? Acho que, na verdade, a pessoa melhor para responder é ele. Essa é a nossa próxima dúvida, né? Mas até menos de 3 anos, né? Entre janeiro de 2019 até outubro de 2021, foram 38 milhões e 400 mil reais. Mas em número de processos, quantidade de processos, porcentagem de... Porque isso atravanca o judiciário, né? A gente só sabe... na verdade, a gente fez esse questionamento para a Secretaria de Saúde, inclusive... A gente aprofundou o questionamento. A gente não tem a ideia de quantas pessoas são atendidas, se esse número ele vem aumentando, mas a gente não sabe o quantas pessoas foram atendidas, se aumentou também o número, ou se só aumentou a quantidade judicializada. Então, basicamente, eles responderam o que eles quiseram. E aí faltou algumas informações e a gente aprofundou no questionamento. Quantas pessoas... A gente pediu essa informação, né? Quantas pessoas foram atendidas, até porque a gente tem que saber Deputado, o valor... eu posso ter a palavra? Claro. Meu nome é Ana Carvana, sou advogada. Eu sou especializada em Direito da Saúde, mestre em Saúde Coletiva e Políticas da Saúde da FRJ. Essa questão da judicialização da saúde, eu gostaria de falar que não possa ser vista assim como um obstáculo do judiciário, porque eu tenho mais de 600 processos em face da saúde privada e saúde pública, então esse tem sido o instrumento da cobertura do tratamento. Então, essa visão equivocada da judicialização, a gente tem que limpar isso, né? Porque a gente vê os pacientes esperados pelos tratamentos e o judiciário tem, felizmente, dado boas decisões para isso. Então, por favor, não vejam como um entrave, né? E sim uma solução. Felizmente, o Poder Judiciário tem ficado do lado dos pacientes. E eu fico muito nessa trincheira. Uma questão também que eu tenho visto aqui, que ninguém falou do lado do paciente, né? Então, eu, nessa trincheira do desespero, eu agora atendi 5 pessoas que estão havendo dificuldade de conseguir, mesmo com liminar, em face do SUS e da saúde privada. Então, são pessoas desesperadas, né? Então, eu fico nessa... Então, por favor, não veja a judicialização como obstáculo, e sim como uma solução para ter o tratamento. Então, só isso que eu gostaria de... Enquanto o SUS, né, enquanto não tem esse acesso tanto no rol da ANS, colocar como uma obrigação dos planos e seguros privados, a judicialização força isso, né? Eu que tive experiência nessa saúde privada, medicamentos de câncer, stent, foi através da judicialização, como também entrar no SUS, que começa as licitações públicas dos municípios através do quê? Da judicialização. Então, eu repito, por favor, não veja a judicialização como entrave, sim como exercício do direito da saúde do paciente que não tem o que fazer. Obrigada. Ana,
Na verdade, a gente trouxe o número. Só esclarecer, em nenhum momento eu achei que era um obstáculo, muito pelo contrário. O que eu acho é, se a gente pudesse liberar para que não precisasse judicializar, a gente poderia estar judicializando os outros que ainda precisam, para que fosse mais rápido ainda. Não, de forma porque foi alguma. utilizado entrave, a palavra entrave não é um exercício do direito da saúde pelos pacientes. Mas o entrave para o paciente, né? Ele precisa judicializar para ter acesso. O que a gente defende aqui, obviamente, é facilitar o acesso e ter que judicializar. Para cobertura é um bom caminho, né? Enquanto não está no SUS. Então, as licitações nos municípios, isso tem sido um importante instrumento, né? E a saúde privada, que com isso também, felizmente, através da judicialização, creio que vai entrar no rol da ANS, iniciando pela epilepsia. Então, nós somos mais de 50 milhões de beneficiários em seguros e planos de saúde. Então, isso também vai ser uma grande vitória para quem paga planos de saúde e tem a cobertura do tratamento. Obrigada. Só queria fazer duas ressalvas, né? Quando a gente fala em entrave, ter que judicializar é um entrave para o paciente, é mais um passo que ele precisa seguir antes de ter acesso ao tratamento. Então, e nem todo mundo aqui no Brasil tem acesso à justiça, infelizmente. Isso. Então, a gente não usou... A Defensoria Pública tem feito um trabalho incrível, Defensoria Pública do Estado e da União, então tem acesso, sim, viu, à justiça. As defensorias têm feito um trabalho incrível para o acesso ao tratamento da cannabis também. Bom, lembrando que a gente usou entrave como um desafio para o paciente e não como um problema. Se esse é o único caminho, por enquanto, que seja, por isso que a gente tem 3 pilares na frente, diálogo e engajamento, que depois eu já volto nesse, o regulatório, que daí, inclusive, permite que o Estado faça essas licitações e a distribuição pelo SUS, entendendo que a gente já tem até um valor sabido de quanto eles já gastam com judicialização e que, caso pudessem fazer o processo licitatório e compra planejada, poderiam atender mais pacientes e de forma, talvez, até mais estruturada. E, voltando no diálogo e engajamento, eu queria fazer outra ressalva com relação à sua fala, que a gente está fazendo uma série de audiências específicas sobre o tema. Então, quando você fala que, né, o paciente não foi ouvido hoje, mas a gente já teve, inclusive, uma audiência de pacientes e hoje o tema é a indústria de canabinoides. Isso é o principal, né? Para o tratamento são os pacientes, assim. Então, sim, por isso que a gente não tirando a importância mas é o paciente que a gente tem que dar o melhor acesso, enfim, ao paciente, né? Perfeito. Por isso que a gente está tentando entender todos os entraves de cada agente da cadeia para ver o que a gente pode fazer. Hoje, na minha conclusão, humilde conclusão aqui, e tem duas etapas, uma talvez para a discussão também, eu adoraria ver, Carolina, como vocês chegaram nesses 30%, 40%, de novo, reduzir custo, aumentar e ampliar a educação e promover a educação, especialmente se a gente puder ter mais médicos receitando com segurança, mais gente vai ter acesso, e um caso específico de tributação, assim como outros setores já têm. Então, cada audiência a gente dá um foco desejado a partir do tema. Passo a palavra para a nossa colega agora. Oi, gente, eu sou Roberta Cassaniga, eu sou veterinária, eu sou vice-presidente de uma ONG que chama Full Forest Ocean. Nós atendemos animais selvagens, principalmente politraumatizados, e eu tenho interesse absurdo no cannabis, mas eu vejo que cada vez mais, assim, eu trabalho com biotecnologia há alguns anos e eu vejo, não querendo desfocar o assunto, mas a gente leva a mesma dificuldade. É um absurdo no Brasil não ser liberado o tratamento com biotecnologia, e é um absurdo, eu acredito, que não liberarem logo, já que mães estavam há anos desesperadas, sozinhas, fazendo os medicamentos sem critério, quase. Mas, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, eu acho que a gente não precisa tanto se atentar a trabalhos científicos que já existem há milhares e com muitas doenças. E os próprios profissionais já têm, infelizmente, enfrentado mercado paralelo. Isso é muito difícil. A gente vê, às vezes, não só o animal precisando do medicamento, mas até o proprietário falando sobre. Eu tenho um proprietário que
gastou mais de R$6.000 para comprar o primeiro frasco. Assim, ele teve que passar num médico especial, que é especialista em cannabis, estão super capitalizando cannabis, sendo que ele antes era considerado uma droga ilícita. Eu acho que, infelizmente, não estão se atentando tanto como é uma erva. Ela não é inofensiva, claro, mas eu acho que tem que liberar, na minha opinião, a parte artesanal e deixar pessoas que não têm condições. Ninguém tem condições de... Uma pessoa que ganha um salário mínimo, se é que ela ganha, ela não tem condições de comprar um frasco de R$2.500, muito menos de passar num médico especialista. Ninguém mais está esperando legalizar, está todo mundo fazendo pelo mercado paralelo e ninguém pode ser hipócrita quanto a isso. E eu acho que até a própria biotecnologia, a gente já tem hoje, assim, o primeiro curso que eu fiz foi através da DrogaVet, tipo, eu agradeço demais, assim, porque foi uma das primeiras formas de eu entrar nessa fazendo suporte aos animais. E a biotecnologia hoje, a aplicação de células-troncos, ela é totalmente legalizada para animais. Então, eu não sei por que não acabam logo deixando a DrogaVet, as outras farmácias liberarem logo que, querendo ou não, infelizmente, o tratamento através dos animais, o cenário que se teriam de todo o suporte de pesquisa. Também, por exemplo, eu quero publicar um trabalho. Como que eu vou publicar um trabalho de um animal que teve um super... resposta frente a uma doença, às vezes até grave, sendo que eu usei mercado paralelo, porque eu não tenho acesso de uma pessoa que é super carente. Eu queria falar que eu não gostaria que, infelizmente, agora que o cannabis está chegando no Brasil, assim, há alguns anos, que ele não fosse só super capitalizado, super industrializado, ele tem que ser encarado, assim como eu uso outras fitoterapias, fitoterapia chinesa e outras, eu acho um absurdo encararem e considerarem como se o povo brasileiro fosse capaz de comprar um frasco de cannabis, usar mensal, pagando R$400, sendo que o salário dele é R$1.000. Como isso? Eu acho que a gente não pode perder um foco de tentar deixar ele como uma fitoterapia também e a pessoa plantar em casa também, se é que ela quer fazer uma trabalheira, mas hoje se pega vários tutoriais em todos os países, se tem, e eu totalmente apoio a forma dos produtores artesanais, porque os produtos são de alta qualidade também. Infelizmente, até agora, quase ninguém teve acesso. Eu sei que os números são maravilhosos, de todos que falaram, assim, e eu sou só mais uma pessoa que também está aqui brigando pela causa, mas a minha realidade, eu fiquei 10 anos praticando assistencialismo perto da favela da comunidade do Moinho, na Cracolândia. Eu tenho a ONG, minha família toda assistencialista, e eu tenho bastante realidade, assim, até do povo, das pessoas, e gostaria que até o próprio povo tivesse acesso. Claro que a gente está esperando o SUS, mas o tempo está correndo, acho que a gente podia se concentrar em tentar também liberar as formas artesanais, como as industrializadas também, que muitas pessoas não vão querer perder tempo plantando, assim como não perdem tempo plantando salsinha em casa para comer. Acho que é mais ou menos isso. Eu só queria complementar, meu nome é Rafaela Cassaniga, nós somos gêmeas, nós somos veterinárias imunologistas especializadas há 20 anos, a gente trata de câncer, doença autoimune, célula-tronco, e é só para lembrar que a gente fala muito da epilepsia, mas a cannabis ela é tratamento principal de várias doenças, já tem artigos científicos fora do Brasil, ele é um excelente imunossupressor, principalmente para doenças que não pode ser usado corticoides, por exemplo, e assim, a gente tem que olhar em todos os vias de aplicação, tem uma questão muito grande isso, são várias, que nem já está acontecendo, várias sessões, tal, para definir tudo, mas eu quero manifestar aqui que o cenário é desesperador, que a gente precisa de vocês, a gente está aqui para manifestar mesmo a necessidade. Eu acabei de chegar de Las Vegas, lá tem dispensers que tem a cannabis recreativa e cannabis medicinal no mesmo lugar, e, de repente, podem ser implantados
dispensers, assim, não sei como fazer a regulamentação disso, mas eu também eu sou gerente da qualidade de uma fábrica de produtos de laboratório e também faço processos da Anvisa e vejo que a gente tem vários outros métodos, além do artesanal, e implantar como se fossem dispensers, só que de cannabis medicinal. Então, assim, eu queria manifestar aqui a nossa real necessidade de urgência para todos os setores industriais, artesanais, e que nós nos unir para conseguir mesmo, cada vez mais, a gente participar. Eu convoco assim, toda a população, em nome de todos os médicos e veterinários que realmente veem que tem o animal, que sabe que é imunossupressor o medicamento, só que não tem acesso, ou tem o acesso do mercado paralelo, que não adianta a gente ficar com hipocrisia que uma pessoa vai comprar um frasco de cannabis de R$ 2.500. Então, assim, queria manifestar isso e obrigada pela atenção e pela sessão. Me fugiu o seu nome, desculpa. Roberta aí? Roberta e Rafaela Cassaniga. Obrigado, meninas. Bom, pessoal, a gente está apertadíssimo, temos 3 minutos para entregar a sala. Depois a gente não vamos ter mais tempo para pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode anotar, direcionar e depois voltar com essas respostas. Vou passar aí para o Sérgio, então, finalizar. Obrigado aí a todos. Legal. Antes de mais nada, queria agradecer ao IPSEC, que é a coordenação executiva, em nome do Bruno, e o Pedro que está aqui hoje. Eu repasso o agradecimento para todos do time e agradecer a todo mundo do meu time também, que tem ajudado a colocar de pé essas audiências. Tarso, Carolina, Tereza, doutor Almeida, Martim, obrigado por compartilhar um pouco do conhecimento de vocês. E queria só, antes de finalizar, e eu sei que às vezes no final o tempo acaba sendo apertado, a gente não consegue ouvir todos, mas agradecer imensamente a presença de vocês e dizer para todos, como eu reforcei para a doutora, para a advogada, a gente está fazendo audiências temáticas. Então, nós já ouvimos médicos e cientistas na primeira, ouvimos diversos atores do cultivo na segunda e também os pacientes na terceira. E, de novo, como frente, um dos primeiros desafios de objetivos nossos, quando eu falei dos pilares, é facilitar o acesso. A gente tem uma competência legislativa bastante residual, então o único projeto de lei que a gente tem hoje rodando é para a inclusão do tratamento que o Estado possa incluir dentro do fornecimento gratuito. A gente já sabe os números, o quanto o Estado gasta, né? Então a gente acredita realmente que isso pode ajudar, se bem implementado, a compra mais organizada e ajudar mais gente, não de maneira gratuita, porque vem dos nossos impostos, mas incluso dentro do fornecimento gratuito, sem custo ao paciente imediato ali. E agradecer imensamente. Hoje entendemos um pouco mais, aprendi bastante um pouco mais dos desafios de vocês, desse agente. Reduzir o custo da indústria, obviamente, que ajuda a ampliar o acesso, mas a gente sabe que não é algo de imediato. E essa legislação mais completa, ela é discutida em âmbito federal, e, por isso, ter essas rodadas de conversa para a gente, a importância não é mudar a lei daqui, mas sim fazer com que mais gente, como as pessoas que participaram e as pessoas que estão assistindo a gente online, possam entender um pouco mais do desafio de cada ator. Lembrando que, caso alguns colegas, alguns já vieram, já participaram mais vezes, mas todas essas audiências estão salvas no nosso canal no YouTube, né, Marcos? Então, quem quiser... Oi? Da Assembleia, na verdade, não no nosso, na TV Alesp, pode procurar lá pelas audiências da frente, até para ouvir um pouco mais dos temas que lhe interessam mais também. Agradecer imensamente novamente a vocês pela presença. E só para lembrar, nós vamos ter mais 3 audiências, que é jurídico, uma só de cânhamo e tecnologia e inovação. Legal isso. Então, estão mais do que convidados para a próxima. Todo mundo que se inscreveu vai receber no e-mail os convites. E antes de encerrar, obrigado mais uma vez à equipe da TV Assembleia e da Assembleia, que sempre são muito gentis com a gente com relação ao horário. Obrigado a todos e uma ótima noite para vocês.